Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a aula é Definite and Indefinite Articles, ou seja, artigo definido e artigos indefinidos. O texto de base para ilustrar o assunto vai ser Proverbs, provérbios. Então todo mundo sabe que o provérbio é aquela frasezinha curta, né, de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, e sintetiza um conceito a respeito da realidade ou regra social ou moral. Então na tela a gente tem An apple a day keeps the doctor away. Então, uma maçã por dia mantém o médico longe. E os artigos definidos, né, indefinidos que a gente vai ver são aqui nesse esqueminha, né, nessa imagem, a gente tem o definite, que são os definidos, que é the, the, e o indefinite, que são dois, o a ou an. E a gente hoje vai saber a diferença entre eles e quando usá-los. O primeiro provérbio que eu trouxe, primeiro a gente vai ver os provérbios e depois eu trago novamente mostrando onde estão os artigos indefinidos ou definidos, tá? Então, o primeiro é Don't judge a book by its cover. Então, não julgar o livro pela capa, né? Então, com aquela mensagem de não julgar as pessoas pela aparência, né? Não julgar um lugar pela aparência. E aí, vamos para o próximo. You can't make an omelette without breaking a few eggs. Então não dá para fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Então a ideia é de que você realmente, se precisa fazer alguma coisa, você precisa sacrificar alguns momentos, algumas atitudes. Então você precisa ter alguns sacrifícios, quebrar esses ovos para poder ter o omelete. O próximo é All good things must come to an end. Então, todas as coisas boas têm um final, né? Terminam, acabam, certo? E aí eu trouxe essa explicação para vocês, que é o seguinte. Então, os artigos indefinidos são o a e o an. Então, é aquela ideia de uma. Então, a diferença entre os dois é que a ele vai ser usado antes do som consonantal e o an vai ser usado antes do som vocálico. Então, vocês têm os exemplos na tela, a car, a dog, a shop, a computer, a table, e aí vai. Então, você tem um carro, um cachorro, uma loja, um computador, e assim por diante. Lembrando que essa coisa do a também tem a pronúncia, né? Algumas pessoas falam a, né? Na minha época de estudante, eu aprendi a, e hoje as pessoas já dizem a. E aí tem o an, então tem an iron, an apple, an egg. E aí você vê que tem antes um som vocálico. Então, um ferro, uma maçã, um ovo, e você vê em destaque, tá? A letra, o artigo e a letra. Então, a gente volta para os provérbios que a gente usou antes, e a gente tem Don't judge a book by its cover. Então, nesse caso, você tem book, que é uma palavra que começa com o som de B, e aí você vai usar a. Então, não julgar um livro. No segundo provérbio, a gente já tem a palavra omelette. Então, a palavra omelette começa com um som vocálico, o O. Então, você vai usar an omelette, ou seja, um omelete. E no último que diz all good things must come to an end. Então, todas as coisas boas, né, chegam a um fim. Então, end é fim e começa com um som vocálico E. E aí você vai usar an. Tomar cuidado, né, chamar atenção para vocês, para tomar cuidado com o uso do H e do U, que eles podem mudar por conta do som. Então, toma cuidado. Para chamar atenção que o som da letra é importante. Então, você tem a palavra house. O H, ele tem o som de R. E aí, nesse caso, você pode dizer, mas professora, H não é consoante? Tá, mas a gente lembra que está levando a consideração do som. Então, house, ele vai ter o som de R, mesmo estando escrito com H, né? No caso, então, a house. Mas aí, quando você coloca our, já troca. O som é vocálico. Então, você não pode colocar
Our com A, mesmo considerando o H consoante. Você vai considerar o som, porque nesse caso o H é silencioso. Ok? Ficou claro? Então, outro exemplo. An uncle, né? O vocálico antes dele, o an, que é o artigo indefinido. Mas quando você passa para a palavra university, apesar de começar com o som é como se tivesse na palavra you, você, que começa com Y. Então você vai levar em consideração o som de uma consoante, que nesse caso é o Y. Ficou claro? Então tomar cuidado com a escrita, não é só porque começa com consoante ou porque começa com vogal, mas o importante é o som, tá? E aí tem que lembrar bem esses casos específicos. E esse A e esse N serve para todas outras situações, como adjetivos, advérbios, como os exemplos na tela. Então você tem a cold day, você tem um dia frio. Cold começa com C, né? Tem um som consonantal e vai ser escrito com a letra A. Já do outro lado você tem an easy lesson, então você tem uma lição fácil, e aí você tem a palavra easy, que tem um som vocálico, e vai ser utilizado o N. E aí a gente vai agora para o pronome definido, que é o the. Então, novamente, a gente vai utilizar como base os provérbios. E a gente tem the pillow is the best advisor, ou seja, o travesseiro é o melhor conselheiro. Então, você tem dois the, né, que é o travesseiro, é o melhor conselheiro. Curiosity killed the cat. Então a gente tem a curiosidade matou o gato. Então você tem ali no provérbio, né? The. Então, a curiosidade matou o gato. A bird in the hand is worth two in the bush. Então, um pássaro na mão vale mais do que dois no arbusto, ou dois voando, né? Como a gente poderia traduzir pra gente. E aí você tem o uso do the ali, ó. Um pássaro na mão vale mais do que dois no arbusto ou nas mãos, dependendo do português, né? Como você queira traduzir. Então, o the, ele é usado para todos os substantivos, tá? Tanto singular como plural, que não é o caso do a e do n. O a e o n só são usados para singular. E ele descreve algo específico. O the é algo específico, algo único. Então, quando você diz assim, o gato, né? A curiosidade matou o gato, você está dizendo que matou um gato específico. Quando você diz que mais vale um pássaro nas mãos do que dois no arbusto, você está especificando que é um pássaro único, um pássaro específico. E aí você tem exemplos na tela, como the earth, né? A terra, the world, o mundo, the sky, então são o céu. Então são coisas específicas e únicas. Eu fiz um resumo, né, que vocês podem acessar depois, dar uma olhadinha, dar um print, fazer uma anotação no caderno, que é a diferença entre a, an e the. Claro que existem outras regras, claro que você vai perceber alguns detalhes, algumas coisas específicas, algumas situações específicas, mas basicamente isso já dá para te dar uma noção do uso dos artigos definidos e indefinidos. E a gente vai praticar, tá? Então eu trouxe para vocês 5 orações e vocês vão ter um tempinho para fazer, né? Só que aí eu vou seguir. Então vamos lá. Mary wanted new doll for Christmas. Então Mary queria uma nova boneca no Natal. E aí você tem que usar a, an ou the. No segundo você tem all patients must obey rules. Então, todos os pacientes devem obedecer regras. No 3, você tem the teacher read interesting text from the book, ok? Só faltou um the book ali na hora que eu digitei. Então, o professor ou a professora leu um texto interessante do livro. Número 4, Peter talked for hour about the school test. Então,
Peter, falou falou por hora sobre os testes da escola. E no caso ali, Peter talked for about his, tá? Então ali não é her, é his, ok? Desculpa, erro meu de digitação. European teacher, número 5, was invited to speak to the school board. Então, professora europeu, europeia, foi convidado para falar com o conselho da escola. E aí vocês têm que escolher entre a, an e the, lembrando do que já foi explicado. Vamos ver as respostas. Então, Mary wanted a new doll. A porque new começa com um som consonantal e tem o artigo uma, uma boneca, não tem nada específico. Número 2, all patients must obey the rules. Então, são as regras. Então, possivelmente, as regras do hospital, que é uma coisa bem específica. Não é uma regra em si, mas são as regras, as específicas. The teacher read. Então, o professor leu um texto interessante. Então, interesting, que é interessante, começa com um som vocálico. Então, você tem que usar an. Com o número 4. Peter talked for an hour. Lembra daquela questão do hour começar com H, mas você não está preocupado com a escrita, você tem que se preocupar com o som. E nesse caso o som é vocálico, por isso que vai ser usado an. E, novamente, do caso especial, European, porque apesar de começar com E, que é uma vogal, o som é semelhante à palavra you, o Y, do you, e Y é considerado uma consoante, ok? Então, eu agradeço a aula por hoje. Até a próxima!